Olá pessoal, tudo bem? Professor Danilo Ramalho, mais uma vez com vocês. O que estão achando dos materiais sobre inovação, gestão de conhecimento, startups? O que vocês estão achando dos materiais? Espero que estejam gostando. Além das aulas, vocês já sabem que nós temos os materiais em forma de texto, slide, então conteúdo não falta. Você precisa entender que para conseguir conhecimento você precisa se esforçar. Mesmo que você encontre todas as dificuldades inerentes ao século XXI, a essa sociedade pós-moderna, como por exemplo a falta de tempo, precisa encontrar um jeito de gerenciar o seu tempo para que 5 minutinhos, 10, 15, meia hora, 20, uma hora, elas vão aparecendo ao longo dos dias, não é? Ao longo da semana, sempre vai aparecendo uma fraçãozinha destas aí que eu citei de tempo, e a ideia é que você faça uma boa gestão desse tempo. Tem 5 minutos? Usa bem os 5 minutos. Tem meia hora agora? Usa bem esses 30 minutos. Ah, apareceu uma hora? Poxa, eu vou usar bem essa uma hora. Pode ser em várias situações. Você pode estar na fila do supermercado, saca o teu smartphone, que você com certeza já baixou as suas aulas, baixou PDFs, acessa os vídeos, os slides. É neste momento que você vai estudar. É isso mesmo. Nós estamos numa outra realidade. Antes, há algum tempo atrás, ou uma geração antes da nossa, você tinha que ter um tempo exclusivo para o estudo, um espaço exclusivo para o estudo. Hoje, em muitas situações, talvez seja a imensa maioria das situações, da imensa maioria das pessoas, você não tem mais isso. Então a gente tem que trabalhar, isso é estratégia de gestão de conhecimento, que faz parte da nossa disciplina. Então você precisa trabalhar, fazer a boa gestão do tempo nesses espaços completamente diferentes para estudar. Quem imaginou passar a vista num slide na fila de um supermercado? Mas se é aí que você vai ter aqueles 5, 10, 15 minutinhos, é aí que você vai usar bem o seu tempo, na fila. Ou escutando um podcast enquanto você dirige, ou enquanto você está, sei lá, fazendo alguma outra coisa. É aí que você vai se diferenciar na busca do conhecimento, sabendo utilizar bem o tempo que você tem disponível, não é? Assim que as coisas funcionam no século XXI. Seja bem-vindo, não é, ao século XXI. Então, eu vou continuar dividindo com vocês tela e ajudar você nessa construção, projeto de inovação. Não no projeto propriamente dito, mas em como a gente desenvolver a nossa mentalidade para estar preparado, para estar preparada para o desenvolvimento desses projetos de inovação. Saiba de uma coisa, meus caros. Para você chegar a meter a mão na massa, antes você tem que trabalhar teu intelecto. Você tem que ter alguns conceitos, tem que ter uma forma de pensar, uma forma de você utilizar o seu pensamento para aí chegar na produção propriamente dita de projetos e de projetos inovadores. Vamos lá? Vou dividir com você a tela aqui. Quero apresentar o livro Gestão de Inovação e do Conhecimento. Professor, onde é que eu vou encontrar este livro de inovação? Eu vou tirar um pouquinho a minha imagem que está bem em cima do livro aí, para você enxergar o livro inteiro. Professor, onde é que eu vou conseguir esse livro? Muito simples. A Uniateneu tem uma
biblioteca digital. Nessa altura do campeonato, provavelmente você já ouviu falar na biblioteca digital da Uniateneu, não é? Pois é nesta biblioteca digital, que você vai encontrar esse livro aí, o livro inteiro, que você vai poder acessar. Olha a história de novo do smartphone. Vai poder acessar do seu smartphone, ou do seu tablet, do seu computador, do seu notebook. Você vai poder acessar, porque lá nessa biblioteca digital você tem uma infinidade de livros, e um deles é este aí, que eu estou mostrando a carinha do livro. Esta é a capa do livro que você vai encontrar lá na biblioteca digital. Então você vai acessar pelos caminhos tradicionais que você com certeza já tem, para acessar a biblioteca digital da Uniateneu, e vai buscar esse livro. Lá tem o buscador, a lupa, aquela famosa lupinha. Você clica na lupinha quando você entra na biblioteca digital e você digita Gestão da Inovação e do Conhecimento, e você vai entrar neste livro, que é fácil de ler, um livro super interessante, com facilidade de leitura, um livro que aborda de forma muito tranquila esse mundo da inovação, do conhecimento, da gestão de ambos. A autora Gabriela Possoli, ela tem uma linguagem muito tranquila, muito simples, não simplória, mas simples, para abordar estes temas que às vezes, somente às vezes, pode parecer muito difícil, muito distante da nossa realidade, mas é só impressão. Garanto para você que quando você acessar o material da autora, da Gabriela Possoli, ou Possoli, não sei exatamente como se pronuncia, mas no momento em que você acessar esse conteúdo, você vai ver que eu estou com a razão. É um conteúdo fácil de ler, de você assimilar o que a autora está comentando sobre cada um dos itens que ela comenta. Não é um livro extenso, é um livro pequeno, mas um livro rico, suficientemente rico, para você adquirir muito conhecimento sobre esse universo da inovação, da tecnologia, da startup e do conhecimento também. Então, muitos dos materiais que você vai ter contato e já está tendo contato vem também deste livro aí. Também vem de um outro conteúdo, pronto, já falamos, não é? Vou voltar lá para o meu cantinho, porque aqui nesse cantinho eu ocupo o menos espaço possível. Voltei para o meu cantinho. Outro material super interessante para você conhecer é o Manual de Oslo. Com certeza nessa altura do campeonato, já que nós não estamos nas aulas iniciais, você, em termos de texto, já deve ter tido contato sim com o Manual de Oslo. O que é o Manual de Oslo? O Manual de Oslo é, como o próprio nome diz, não é? É um apanhado de informações, de dados e de conhecimento sobre como o mercado mundial, aceita o que é inovação e o que não é inovação. Às vezes você pode achar, nossa, o meu produto é altamente inovador, mas não obedece os critérios do Manual de Oslo. Quem compôs esse Manual de Oslo? Bom, basicamente são os países que entraram em acordo a respeito de quê? A respeito das normas, dos critérios para dizer o que é inovação e o que não é. Inovação em processo, inovação em produto, inovação em gestão, inovação em marketing. O que é inovação nesses 4 quesitos que nós já vimos em aulas passadas é inovação para o mercado mundial. Então, o que tem no Manual de Oslo é inovação para o mercado como um todo. Quem faz parte desse manual? Os países da OCDE. É um organismo mundial, você pode pesquisar depois, é um organismo mundial onde só estão presentes, é uma espécie de clube dos países mais
ricos, mais inovadores, os países mais desenvolvidos, eles fazem parte desse grupo aí, o da OCDE, ok? Mas isso você vai pesquisando, você vai encontrando nos nossos slides, aulas gravadas, textos e agora livro que eu acabei de indicar para você, falei do manual de Oslo, enfim, conteúdo, ferramentas para você não vai faltar, para você entender este aparente, complexo mundo da inovação, mas que é só aparente, é só aparência. Não tem nada de complexo, nada de difícil, até porque nós vivemos na inovação. A inovação, a tecnologia, as startups, a gestão de conhecimento, isso está ao nosso redor. Nós é que ainda não estamos conseguindo ver. Mas eu acredito que nessa altura do campeonato você já está vendo sim. As pessoas que não têm contato com esse universo que você está tendo, com certeza pode achar uma coisa de outro mundo, mas não é. Quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais você vai conseguindo enxergar ao redor aquilo que você está estudando. Quando você consegue fazer isso, tudo que você está estudando começa a fazer sentido, não fica numa coisa de teoria metafísica, que você não tem contato físico. Não, você tem contato físico. Com as startups, você pega um Uber, você acessa Google, enfim, tudo isso faz parte da startup, do universo das startups. Você tem smartphones, os smartphones vão evoluindo constantemente, vão inovando constantemente, você está tendo contato com inovação. E a gestão do conhecimento, bom, a gestão do conhecimento é isso que nós estamos fazendo neste momento. E a gente vai se aprofundar nisso agora. Veja, inovação, ela não está distante somente no mundo das empresas ou no mundo dos negócios. Inovação também pode ser social. Uma ONG, uma ONG, uma organização não governamental, pode ser inovadora. Uma igreja pode ser inovadora, sim. E outra coisa, a inovação, mesmo de empresas, inovação mesmo de negócios, de corporações, de prestadores de serviço, de varejo, podem ser inovadoras socialmente falando. É isso mesmo. A inovação não é só para você produzir produtos, vender esses produtos, lucrar, que aí tudo tranquilo, nós estamos falando de um mercado, não é? Um mercado capitalista, um mercado de capitais, mercado que compra, vende, lucra e tal. Nenhum problema quanto a isso, ao contrário, não é? Problema nós temos quando tem alguém defendendo o contrário, não é? Mas estamos no mercado, o mercado é isso, mas não necessariamente eu preciso fazer somente produtos que não possam diretamente agregar valor ao social. A gente pode sim lucrar, inclusive, fazendo um diferencial na questão social, da vida das pessoas, da vida das famílias. E aí eu trouxe uma visão, para a gente ampliar a visão do que é inovação, que não fica só restrita às prateleiras, produtos de prateleira, não. Então, nós vamos ampliar isso com a inovação social, que é o quê? Vou ler, fazer aquela leitura que você já está acostumado, para depois fazer a explicação por partes. Então, inovação social. Inovação social é uma nova solução para problema social, uma nova solução. Eu tenho problemas antigos, às vezes seculares, e vem a inovação, empresas inovadoras, produtos e serviços inovadores que vão mudar o conceito social daquele problema, ou resolver, ou pelo menos minimizar. Uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável. A palavra sustentável hoje em dia não é super bem-vinda em qualquer negócio. Então, eficiente, sustentável ou justa do que as soluções mais justas do que as soluções já existentes, cujo valor gerado beneficia prioritariamente a sociedade como um todo e não apenas alguns indivíduos. Quando você compra um produto inovador,
você está beneficiando a você, talvez beneficiando a sua família. Ponto. Agora aqui eu estou pedindo para você ampliar a sua visão neste contexto de inovação. Você vai se aprofundar, você vai ter contato com textos, com aulas que vão tratar literalmente do que está escrito no livro. Você vai ter contato com conteúdo, literalmente o que está escrito no Manual de Oslo, como eu citei. Mas você precisa ter contato com uma visão mais aberta, que é o meu papel aqui. Abrir um pouco mais o leque de visão, para não ficar só nas teorias dos livros e tal, que são importantes, mas eu quero que você abra a sua visão para não cair na tentação de achar que inovação só se trata de produto de consumo, serviço de consumo, consumo para mim, consumo para os meus, consumo para a minha família e ponto final. Não, a inovação é muito mais do que isso. Então eu estou te apresentando uma nova face, ok? Quais são as inovações sociais que podem melhorar o mundo? Existe, se você for fazer a pesquisa no Google, por exemplo, ou em outro buscador, você vai encontrar uma quantidade absurda de exemplos, uma quantidade absurda de exemplos de pessoas, de ONGs, de igrejas, de empresas de capital que está lá na Bolsa de Valores, empresas que têm em seu leque de produtos, em seu mix de produtos e serviços, produtos que inovam para o social, a inovação social. Então, eu vou te convidar agora, vou dividir tela com você, vou voltar aqui no meu programa de edição e de gravação, e vou dividir tela com você para que a gente encontre isto aqui. Lá. Fazer a transição. Demora um pouquinho, mas tenham paciência. Demora um pouquinho, mas tenham paciência. Muito bem, espero que vocês estejam vendo aí. Isso é um exemplo, um exemplo, no meio de uma infinidade que você mesmo, e eu quero convidar que você tenha atitude, que você haja, que você não fique passível como aluno, ou apenas escutando a aula, vendo slides. Não seja passivo. Você é um agente modificador, você é um gestor do seu conhecimento. Nós estamos aqui para ajudar você, mas quem tem que buscar com mais afinco, com mais vontade, é exatamente você. Então, eu estou dando um exemplo para que você haja e busque outros tantos exemplos sobre, neste caso aqui, inovação social, as inovações sociais. Entrei aqui, Mude Você o Mundo, um site, talvez de uma ONG, como outros tantos sites, blogs, vídeos, reportagens que você pode encontrar, PDFs. Então, seja um agente modificador do seu conhecimento, ok? Vamos lá. Qual é o intuito aqui dessa tela que eu estou dividindo com vocês? É esse intuito aqui. Diminuir só um pouquinho aqui, para ver se está tudo ok. Esse intuito aqui, ó. 27 inovações sociais que podem melhorar o mundo. 27 coisas que são criadas, desenvolvidas, que podem melhorar a sua cidade, o seu bairro, a sociedade como um todo. Olha a importância do conhecimento e olha a importância da inovação. Vamos lá? Alguns exemplos, ok? Alguns exemplos. Vou passar em alguns mais interessantes. Conceptos plásticos. Conceito: reciclagem de plásticos para a construção de moradias na Colômbia. Já imaginou?
fazer uma reciclagem de produtos plásticos e transformar isso em tijolos e, como vocês estão vendo na imagem, fazer residências de plástico, que com certeza é mais barato, tem o seu grau de resistência aprovado para que pessoas possam morar nessas casas. Vê? É um produto que com certeza não é um produto que é dado, pode ser, mas pode não ser, pode ser vendido, mas vendido de uma forma, de um preço, com um preço muito mais acessível do que se você estivesse comprando tijolos e cimento, não é? Então vamos ver, o impacto. Forte impacto social, com certeza, ajudando a construir casas e abrigos para famílias, e um impacto ambiental através da prevenção, aliás, de plástico em aterros sanitários, reduzindo o consumo de água, porque você vai consumir menos água, né, para construir a casa, e energia e redução da emissão de CO2, também pela utilização de materiais reciclados. Olha aí que interessante. Empreendedor, o país, está aqui o nome dele, o nome do empreendedor, lá da Colômbia. Então, o mundo todo, e tem até o site para você clicar depois e ver. Você pode verificar esse ou qualquer outro site, ou blog, ou outra plataforma que tenha conteúdos inovadores socialmente falando. Colar, Crash Detect, Diagnostic, conceito, pequeno dispositivo que pode determinar em apenas algumas horas o tratamento mais eficaz para a infecção no tratamento urinário. Tem até vídeo também, não é? Que é isso aqui? Disease Diagnostic. Conceito, aparelho de diagnóstico através da detecção de múltiplas doenças com apenas uma gota de sangue. Olha isso. Tem vídeo aí, se você quiser clicar no vídeo e tal, para ver. Dá uma clicada aqui pra gente ver. Eu tô viajando junto com vocês aqui, entendeu? It's a very serious infection. It spreads to your brain and it causes a Legal, brain hein? infection and you essentially die. Pode colocar a legenda. So this invention is a Em malaria inglês, diagnostic talvez não tenha device. legenda em It português. essentially Mas isso é diagnoses malaria. um exemplo, não é? Tantos outros. Mensageria. Conceito, serviço de correio amigo do meio ambiente, promovendo soluções sustentáveis para o mercado de expedição rápida, redução da emissão de CO2. Muito legal, não é? Então, você tem N exemplos. iControl. Conceito, dispositivo de comunicação barato, sem fios e sem tela, que permite que o paciente com síndrome, né, Locked, se comunicar a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, solução de problemas de saúde, né? Você vai encontrando muita coisa aqui. Abtec, mobiliário produzido está ajudando a criar melhores escolas, usando a grande população de eucaliptos no Huambo. O Huambo fica em Angola, olha, um país pobre, não é? Então, esse é o exercício que eu já estou passando para você. Você vou voltar lá para a nossa telinha. Então, veja aí que legal, não é? Voltar para a nossa telinha. Vamos lá. Opa. Isso. Voltando para a nossa telinha. Onde é que eu estou? Aparecendo o professor. Pronto, apareceu o professor. Então, esse é um exercício que eu fiz junto com você, mas que você vai fazer sempre. Você sempre deve fazer isso. É gestão de conhecimento. Você sempre deve estar ligada naquilo que está acontecendo lá fora de inovador, porque isso você vai trazer para o teu negócio, para a tua empresa, para o teu departamento, para os teus colaboradores, para os teus liderados, para a tua vida profissional, entendeu? Então, abrindo o leque, para a gente não ficar somente em conceitos que são importantes, em conceitos mais formais dos livros, das apostilas, mas que a gente tem que abrir para o mercado lá fora. É isso que nós estamos tentando fazer com você e vamos conseguir, e eu sei que já estamos conseguindo, que é o quê? Treinar você para o mercado, para estar ligado no mercado, com todos os conceitos importantes dos livros, das apostilas, mas você tem que estar ligado também naquilo que está acontecendo no mercado. Essa é a nossa função aqui na Uniateneu.
Então, dê o exemplo, siga esse exemplo, faça pesquisas sobre produtos inovadores nesse conceito da sociedade, ok? Conceitos sociais. Vamos a uma definição do nosso livro? Tá vendo? A gente fica nesse ping-pong. A gente pega o livro, pega a apostila, pega uma definição e olha para o mercado. Porque não faz nenhum sentido se a gente ficar só na teoria e esquecer do mercado. Afinal de contas, é lá no mercado que nós vamos agir com a inovação, com o conhecimento, na sua empresa, no seu negócio. Então, definição que você vai encontrar no livro, Gestão da Inovação e do Conhecimento, que você vai encontrar com facilidade na biblioteca online da Uniateneu. Definição, vou fazer uma leitura, como eu sempre faço, uma leitura prévia, depois vou aprofundando alguns momentos dessa leitura. Embora sejam utilizadas em diferentes ocasiões como sinônimos e estejam relacionadas a uma importante diferença entre criatividade e inovação. Olha aí, a gente sempre pensa, eu não sou inovador porque eu não sou criativo, ou então, se eu não sou criativo, eu não posso inovar. Conversa. Isso aí é dito popular que não tem nenhuma base, nem científica, e muito menos base na construção diária que nós podemos fazer da nossa inteligência, da nossa criatividade. Continuando, depois dos 2 pontinhos ali, enquanto o primeiro termo, ou seja, criatividade, se refere à geração de ideias, o segundo diz respeito à aplicação dessas ideias, no caso a inovação, e ao funcionamento de um novo produto, de um novo processo, de uma nova comunicação, de um novo marketing, de uma nova gestão. Em outras palavras, a criatividade é crucial para a inovação, mas não é suficiente por si só. Nesse sentido, criatividade e inovação andam juntas, ou seja, são indissociáveis, ok? Vamos lá, próxima etapa. Como eu posso ser criativo? Olha aí, não é nenhuma receita de bolo, mas são caminhos para que você possa, seguindo esses caminhos, ir ampliando, ir melhorando e percebendo que a sua capacidade de criatividade / inovação vai crescendo com o tempo, sim. Vamos lá? Primeiro passo. O interesse real pelo assunto. Se você não se interessa por um assunto, você não vai conseguir ser criativo nesse assunto, portanto, não vai inovar. Parece lógico, não é? Parece óbvio. Mas é aquele óbvio que a gente precisa dizer de tempos em tempos. Talvez você nunca tinha parado para pensar. Como eu vou ser inovador, como eu vou ser criativo num assunto que eu não domino e eu nem me interesso. Não dá, não é? Então, primeiro ponto, o interesse real pelo assunto ou a necessidade de resolver uma questão. Ah, professor, mas eu não me interesso por esse assunto, não me diz respeito a nada, mas de uma hora para outra eu tive que inovar para sobreviver, eu tive que inovar para resolver um problema da minha empresa, eu tive que usar a criatividade para ajudar uma pessoa. Então, repare que o primeiro passo é você se interessar pelo assunto. Mas mesmo que você não se interesse pelo assunto, às vezes a vida, os problemas do dia a dia, da sua empresa, da sua vida, da sua carreira, vão te forçar a ter um mínimo de interesse por aquele assunto para você resolver o problema. Esse mínimo de interesse pode ser simplesmente buscar a leitura de um livro, de um manual, ou ver um tutorial no YouTube, ou ver uma aula como essa, só e somente só para resolver aquele determinado problema. Então, resumo desse primeiro item: ou me interessando pelo assunto, ou me fazendo obrigar a me interessar pelo assunto para resolver um problema. De qualquer forma, eu tenho que ter interesse, pelo bem ou pelo mal, não é? Eu tenho que ter interesse pelo assunto para que eu possa desenvolver a minha criatividade e a minha inovação em cima daquele assunto. Deu para compreender? Acredito que sim. Muito óbvio, não é? Número 2, o conhecimento específico sobre determinado assunto. Tá aí. Eu gosto daquilo, mas eu não tenho
conhecimento aprofundado sobre aquilo, então eu vou buscar isso. Então eu gosto de tecnologia, inovação na tecnologia, vou fazer isso, inovação na moda, vou me aprofundar na moda, inovação em jogos eletrônicos, em algum tipo de outro conhecimento, em marketing. Não são 4 tipos de inovação aceito pelo mercado mundial, então não preciso necessariamente gostar dos 4, eu posso gostar de um deles, por exemplo, do marketing, e me aprofundando me aprofundando neste mundo do marketing, na inovação de marketing. Então, eu tenho um interesse por aquilo, primeiro passo. Segundo passo, vou me aprofundar. E aí isso vai aumentando o meu leque de possibilidades de criar. Como eu vou criar se o meu conhecimento sobre aquele assunto é pífio? É de manual, ou seja, uma coisa tão pequena, tão pouco profunda. Aí eu não consigo inovar, eu não consigo criar nada. Então, segundo passo, se aprofundar. Terceiro, a liberdade de pensamento, sem censura e sem restrições. Isso a gente chama no marketing, na gestão também, de brainstorming, tempestade de ideias. Você tem que ter uma tempestade de ideias. Deixa a criatividade solta, ou seja, deixa a tua mente viajar. Nem que seja literalmente viajar na maionese, como a gente diz brincando no popular, mas deixa a tua mente viajar. Quando isso vai acontecer? Quando você acumulou uma determinada quantia, ou uma, melhor dizendo, não é quantia não, que tem a ver com cifras, mas uma determinada quantidade de conteúdo armazenou, teve contato com livros, PDFs, vídeos, podcasts, palestras, etc, etc. Você leu tanto, viu tanto, escutou tanto, que é natural, olha o que eu estou dizendo, natural aquele momento começar a se transformar em criações, criatividade. Você só vai começar a criar, quando o teu copo transbordar. Quando isso vai acontecer? Não tem prazo para isso. Pode ser mais tempo para você, menos tempo para mim, ou vice-versa. Não tem prazo. O importante é que você afrouxe as amarras da tua mente, não é como está dizendo o item 3, libere o seu pensamento, mas esse pensamento só vai ser liberto quando você já tiver feito o item 2, que é ter contato com a produção daquele assunto. Quantidade, sim. Quantidade e qualidade, claro, né? Mas quantidade e qualidade, sim, para que você chegue no item 3 e a coisa transborde, e este transbordar são as ideias surgindo. Não é? Item 4, a imaginação. Ter a capacidade de imaginar como seria se aquele problema tivesse sido resolvido. Então, imaginar uma ferramenta, imaginar tudo aquilo que você leu, como seria na aplicação para a solução daquele produto. Ou seja, é um processo mental. Está vendo como é importante você cuidar da gestão do conhecimento? Está vendo também como é importante você não encher de, me perdoe a palavra, mas não tem outra, de lixo, porque nós estamos hoje sendo bombardeados não por conhecimento, não por informações, mas por dados, que são elementos que estão soltos aí a todo momento, principalmente na vida daquelas pessoas que não sabem parar para estudar, não sabem parar com redes sociais, não sabem parar com conversas inúteis, leituras inúteis, vídeos inúteis, que não agregam nada. Quando você tem a tua mente abarrotada de coisas, sendo que a maioria delas provavelmente são coisas inúteis, não vai ter espaço para as coisas úteis. Parece simples também e óbvio, mas é aquele óbvio que a gente precisa dizer. Então, para você desenvolver a criatividade, você também tem que ter espaços na tua mente. E aquele que vive no mundo das redes sociais e companhia limitada, não estou criticando, estou criticando aquelas pessoas que só têm tempo para isso.
Aí, aqui dentro, não vai ter espaço para as coisas úteis, como a inovação, como o processo criativo. E o processo criativo termina no número 5 aqui, segundo o nosso amigo livro, da nossa amiga autora, a coragem, número 5, a coragem para enfrentar o medo de se expor, ou ao fracasso ou ao ridículo. Isso é um problema muito grande mesmo e tem a ver com uma habilidade que é a comunicação, por exemplo, não é? Outra habilidade, inteligência emocional. Outra habilidade, autoconfiança. Entende? Porque não adianta você fazer todo o processo criativo de inovação e depois botar na gaveta porque não tem coragem de apresentar isso. Imagina você numa empresa. Imagina a empresa necessitando de inovação no processo de produção. E você vai buscando tudo isso, vai fazendo o item 1, o item 2, o item 3, o item 4. E tem certeza que encontrou alguma forma de ajudar a empresa, mas porque você tem medo de se expor, você pega o produto, pega a tua ideia inovadora e coloca na gaveta. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, eu aconselho que você procure bons cursos de comunicação, leia bons livros sobre inteligência emocional. Eu vou te dar uma dica de livro, que não estava no script aqui da aula, mas não tem problema, quebrar um pouco o script. Mindset. O nome do livro é Mindset. É Mind, M-I-N-D. Mindset, S-E-T. Tudo junto. Mindset. Carol Dweck. Dweck é D-W do I-C-K. Se não me falha a memória. Carol, né? Do mesmo jeito que a gente fala e escreve. Carol Dweck é uma autora muito celebrada. Provavelmente você já até ouviu falar nela e no livro dela, que é esse, Mindset, que é uma pesquisa super interessante que ela faz sobre a forma que a gente tem de pensar. Este é um livro no meio de tantos outros. Procure livros sobre inteligência emocional, livros, podcasts, palestras sobre autoconfiança, como desenvolver a autoconfiança, como desenvolver a inteligência emocional, como desenvolver a comunicação. Entende? Por quê? Porque esse item 5 precisa dessas outras ferramentas para que você não se prive, que você não se censure. Lembra do item 3, tá aí, liberdade de pensamento. Às vezes você tem essa liberdade de pensamento consigo, até com outras pessoas, mas na hora de você colocar isso para fora, para a empresa, para o seu líder ou o seu chefe, né, se for o caso, aí talvez você se feche. E aí está errado. Porque você fez todo um processo maravilhoso e agora de você ajudar a empresa, porque é para isso que você aprende, que você estuda, que você adquire conhecimento, que você está naquela empresa. Para ajudar a empresa, você se fecha, coloca a tua ideia na gaveta. Não é? Então tá aí o processo criativo que você pode seguir passo a passo e percebendo a mudança, garanto a você, a mudança acontece. Tenha paciência, paciência com você mesmo, adquira os conhecimentos que estão sendo colocados para você, não é? E você vai ver o resultado acontecendo, ok? Mais uma dica para que você, principalmente nesse item número 2, conhecimento específico sobre determinado assunto. Eu preciso saber. Eu vou te dar agora 2 dicas super importantes. Dicas que vão ajudar a você ampliar o teu conhecimento sobre determinados assuntos. Né? Vou novamente dividir telinha com vocês, uma outra telinha que eu vou dividir com vocês. Tananã. Ok, vamos fazer aqui a transição. Deixa eu ver se está indo tudo bem. Assim mesmo, pessoal. Pronto.
aqui mesmo. O que você está vendo aí é o site da revista Exame, que é uma de tantas boas publicações. Tem a publicação física, mas aqui no caso eu estou indicando o site deles, não é? Onde você encontra muita coisa atualizada sobre isso tudo que a gente está divulgando, aliás, discutindo aqui. Startups, tecnologia, inovação, conhecimento. Então você pode entrar no site de uma revista como essa, outra revista super legal, interessantíssima também, Você S.A., que faz parte do mesmo grupo, não é? Para você falar sobre inovação de processo, por exemplo. Mas aqui, 7 formas baratas de motivar um funcionário na sua empresa. Mas eu não estou procurando isso, professor. Tudo bem, você vai vir aqui, clicar na lupinha, vai clicar, já tem até a palavrinha inovação. Vai digitar inovação, vai dar um enter. Isso é o processo tranquilo de você buscar conhecimento. Olha aí, processo, inovação, não é? De você buscar conhecimento em publicações na internet, né? Boas publicações. Cuidado com publicações que ninguém conhece e tal, não é? Boas publicações. Então, eu coloquei lá inovação, resultados de inovação. Inovação em casa. Inovação disruptiva perde seu criador. Exame Academy lança curso prático em inovação. Olha aí, tem muita coisa, meu amigo. Agora você precisa saber encontrar isso tudo aí. Precisa saber encontrar isso tudo aí, ok? A outra coisa interessante que eu quero dividir com vocês é podcast. Podcasts são áudios, caso você não conheça. São como programas de rádio, só que você pode acessar quantas vezes quiser e baixar também quantas vezes. Indico aqui o Resumo Cast, que eu uso muito com os meus alunos. Resumo Cast é uma plataforma que tem centenas de podcasts, de resumos de livros, que falam sobre gestão, comunicação, marketing e também inovação. Por exemplo, aqui tem um chamado 10 tipos de inovação. Então você pode escutar esse podcast, por exemplo. Vamos ver se ele vai acessar aí. João Cristofolini. Pronto. Em Dubai, Gustavo Carricon. Escutando aí? Para suprir recorrentemente mais lâminas mediante a um pequeno pagamento mensal. Quer dizer, isso aqui é maravilhoso. Você pode acessar. Fones como conhecemos hoje, eles não são apenas o produto, apenas o hardware. Você pode acessar, baixar, escutar via streaming, colocar um fonezinho de ouvido, ou no carro, não sei, enfim, gestão de conhecimento pessoal, para não ficar bitolado somente numa única plataforma que você tem de estudo. Vou ficar só no livro, vou ficar só na apostila. Não, amplia. Nós estamos numa aula de inovação, tem que inovar o jeito de aprender também. Então, já te dei dica, hein? Dica de pesquisar sites como aquele da inovação social, pesquisar em publicações virtuais como da revista Exame. E agora estou te apresentando podcast. Não é? Te apresentando não é? Talvez você já conheça o podcast, talvez não é? Mas o Resumo Cast é uma plataforma de podcast que você pode adquirir muito conhecimento. Então, se você está falando de inovação, está aqui 10 tipos de inovação é o título desse podcast. E tem outros tantos aí, ok? Voltando lá. Voltando eu aqui. Pronto. Então, pessoal, esta é a nossa aula de ampliar a nossa visão de inovadores. Espero que você tenha curtido. Falamos de criatividade, encontramos caminhos além do nosso livro digital, apresentei mais formalmente o livro digital para você. Com certeza você já teve contato com ele através de textos, slides, mas eu quis dar uma paradinha para elogiar o livro, porque ele merece elogio, para que você se entusiasme a buscar cada vez mais conhecimento aqui na sua plataforma digital, na sua UniAteneu. A gente se vê
Próximos vídeos, próximos textos, próximos slides. A gente se vê. Tchau.